about to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Delfinópolis, Serra da Canastra. Estou aqui no Camping Claro, Casa de Pedra. O objetivo de hoje é levantar acampamento, como vocês viram aí no começo do vídeo, arrumando algumas coisas aqui dentro da barraca. Vou tomar um café e seguir para a portaria 3 do Parque Serra da Canastra. Então a ideia é entrar na estrada que passa dentro do Parque Serra da Canastra e aí eu vejo onde que eu vou dormir hoje à noite ainda. Não sei nem os atrativos que eu vou conhecer e vocês vão descobrir acompanhando o vídeo. Acordei aqui com o pessoal fazendo uma reforma na piscina. A barraca tá toda molhada, ó. Não sei nem como que eu vou guardar isso. Tem muita água. Motoca velha de guerra aqui. Agora preparar um cafezão da manhã e arrumar toda essa bagunça e seguir viagem. Dei uma enxugada na barraca para ver se seca. Enquanto isso eu vou tomar um café da manhã, mas eu vou lá na copa fazer aí um queijo canastra, banana, o pão, esqueci de pegar o pão. O cardápio de hoje, queijo canastra, vou fazer ele derretido aqui no fogão, suco, banana e café. Queijinho canastra derretido, pãozinho. Agora a pior parte, desmontar tudo isso aqui, organizar tudo e colocar na moto. Dei um suador no acampamento, levantado. Tudo na moto, barraca molhada, então eu não coloquei ela aqui dentro, eu deixei ela aqui mesmo enrolada na lona. E aí no próximo acampamento espero que ela seque, senão seca só em casa mesmo. Vou parar ali para pagar. Camping Claro, Casa de Pedra, R$60 a diária. E duas diárias aqui. Aqui já é o acesso para as cachoeiras que estão inclusas aqui no pacote, no valor dessa diária. Vou tentar chegar na portaria 3 do parque, da Serra da Canastra, que é onde entra no parque. Aqui ainda não faz parte do parque, né? Previsão de rodar aí uns 110 a 150 quilômetros hoje. No final do dia eu atualizo. Mas agora são 9h40 da manhã. Temperatura de 20 graus, que pra mim tá parecendo 30, né? O movimento que eu fiz para desmontar a barraca aqui dá aquele suador. E diante de mais um dia que se inicia, peço aí a proteção de Deus para que Ele abençoe a trajetória de hoje. Abençoe eu e vocês que estão na garupa, né? Que possamos aproveitar aí o dia de hoje. Que possa dar tudo certo nas nossas aventuras. Esse camping aqui fica a aproximadamente 7 quilômetros de Delfinópolis, em estrada de terra. Agora eu vou seguir até lá. E de Delfinópolis, Sacramento. Tem bastante off-road aí pra gente se divertir. Já baixei a calibragem do pneu para 27 libras, ambos os pneus. Tem uma aderência melhor. Há controvérsias, né? Tem gente que fala que não precisa. Mas enfim, no curso que eu fiz de pessoas que andam no off-road, essa foi a recomendação. Eu sei que se baixar muito a calibragem, existe o risco de... Alô? Se baixar muito a calibragem, existe o risco de você pegar um buraco e rasgar a câmera. Mas 27 é uma calibragem boa aí, não tá tão baixo assim.
Bom dia. Bom dia. Aqui já passa um rio. Aí, ó. Cheguei aqui no trevo, em Delfinópolis. Aqui para a esquerda você vai para a cidade e eu vou seguir aqui reto para ir sentido Sacramento. Também já acabou o asfalto. Ah, ô, estradão bom, ó. Tem muita costela de vaca, mas se você andar em pé na moto, dá uma amortecida, né? A moto trabalha como se fosse uma gangorra. Além do peso ficar concentrado embaixo. Aqui tá a vantagem de você usar as malas, a lateral, né, no caso o alforge, e uma mala em cima do banco do passageiro. Porque com o baú rígido atrás, o top case, vixe, parece que vai desmontar a moto inteira, de tanto que vibra. E até tira a estabilidade da moto, né. Tem muita brita aqui, ó. Que é ótimo para carro, né. O carro vem num pau aqui. Agora a moto tem que ficar esperto. Você precisa brecar rápido, você desliza aqui em cima dessa brita. Aí, ó, BR 464. Ô, boizão. Fazenda do Bom Jesus. Aqui passa a parte da represa, ó. Nessa parte aqui da estrada. E as costelas de vaca estão firme e forte aqui. Um teste de resistência para a moto. Constantemente a gente vê esses paredões aqui na canastra. Essas montanhas é a coisa mais linda que tem. Em alguma delas, dependendo da época do ano, você vê cachoeiras caindo do meio dela. Segura, peão. Fica olhando para a montanha e não vê a curva. Ó, fazendinha, plantaçãozinha de picanha. Tamanho da ladeira, isso sim. Vou pegar embalo aqui, ó. Quarta marcha, 80 por hora, ó. A mamute aqui sobe de boa. A suspensão que trabalhe. O que você tá fazendo aí, meu? Pulou a cerca? Agora fica com medo, né? Minha gente, isso aqui é canastra. Brasil verde guerra. Uhul! Ó a estradinha, por onde que vai? Ó o poeirão lá atrás, ó. Pneu Caro 3. O bicho escava se você ficar parado. Oh, vida boa, ó, todo mundo deitado. Plena quarta-feira, 10 da manhã. E vocês aí, ó. Nem aí o que tá acontecendo no mundo. Se isso não é diversão, eu não sei o que é. Aqui tem uma bifurcação, ó, usina hidrelétrica e Sacramento. Vamos para a direita aqui. Já rodei 46 quilômetros desde o camping.
Ó a pirambeira. E aqui não tem cascalho, hein? Na chuva deve ser liso igual um sabão. Aqui mais devagar, né? Vai que tem algum pedaço de pedra no caminho. Terrona vermelha, você não sabe se está molhada ou se é a cor da terra mesmo. Dá até aquele receio de deslizar. É o quilômetro 385 da BR 464. Tendo obra aqui, ó. Vamos ver aqui se tem que esperar alguma coisa. Boa. Pode passar? Valeu. Pode passar? Boa piada de duas galinhas fazendo café. Vocês conhecem? Então as duas galinhas fazendo café, uma fala para a outra assim: pó, 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 pó. Essa é boa, hein? Vale um like aí no vídeo. Olha que grama verdinha. Pena que eu não sei o que é isso. Sabe, olhando aqui assim parece cebolinha. Mas não deve ser, só tô dizendo que parece. Eu percorri essa estrada aqui em 2017 com a antiga moto que eu tive, a G650 GS Sertão. E eu me lembro de poucos detalhes dessa estrada, né? Dois deles, quer dizer, o segundo eu vou ver se ainda tá aqui no lugar. Mas um deles é que nessa estrada tem trechos de poaca. Poaca eu conheço como aquele pó fino de terra, né? Que o caminhão vai passando, vai moendo o barro, fica um pó muito fininho. É muito conhecido lá na 319, na Transamazônica. E, só que não é inteira, né? São trechos assim. Então se tá andando tem que tomar cuidado, porque às vezes chega um banco dessa poaca, a moto samba legal. E a outra é uma plaquinha com o indicativo dos lugares, indo aqui para o Parque da Serra da Canastra. Isso me marcou porque na época que eu vim para cá não tinha muito vídeo do YouTube, esse tipo de coisa. E eu vi um relato de um cara que viajou para cá e ele postou uma foto com essa placa. E quando eu cheguei na placa eu me lembrei. É legal, né? Tem coisa que marca na memória da gente. Cheguei aqui num T, não tem placa nenhuma. Mas o caminho aqui para a portaria 3 é para a direita. Aí a plaquinha que eu falei pra vocês ficava aqui, ó. Acho que é essa mesmo. Ver se eu achar a foto antiga, eu mostro pra vocês, ó. Sacramento, Cachoeira do João Inácio, Araxá, Cachoeira da Partida e Desemboque. Serra da Canastra. Ê, motoca velha de guerra, ó. Se eu não tivesse mapeado essa estrada aqui no GPS, tem momentos que eu ia pensar que eu tava no caminho errado, ó. Ó uma estrada dessa, ó. Parece que eu tô dentro de uma fazenda, mas que vai dar lá no Parque Nacional. Ó, numa dessa aqui, quem que ia falar que isso aqui é a estrada que vai pro parque? Ixi, areia. Rapaz, cheguei aqui na portaria. Uau, bom dia. Para entrar pro parque é por aqui mesmo? É, a
É uma F800 BMW. 3 fundão, tá? Ah, aqui é 10 e tem mais 12. 20. Ah, nesse caminho não tem nada pra ver? Pra visitar? Não, vai ter daqui pra frente. Tá. Da portaria 2 até a portaria 1 tem mais coisa. Então até lá são 28. Obrigado! Bora lá então, pessoal. Entrei aqui no parque agora. Nesse trecho até a portaria 2 não tem nenhum atrativo. Aí eu não sei se eu vou direto na Cachoeira do Fundão. Tem uma trilha de 1,5 km. Só que agora são 20 para meio-dia. E eu só tomei café. Então vou pensar o que eu faço direitinho. Se eu de repente vou, procuro uma pousada, tiro a bagagem da moto, almoço e volto para ir até a cachoeira, ou se ela fica para amanhã. A estrada aqui dentro ela é bem fechadinha, com bastante buraco, mas vem qualquer tipo de veículo, vem tranquilamente. Aí ó, o ninho. O ninho também, se tiver com a escada em cima, sobe até montanha. Primeira placa que apareceu aqui, Cascadanta, parte alta, nascente do Rio São Francisco e São Roque de Minas. Sem novidade. Chegando aqui em mais uma bifurcação, tá? Portaria São João Batista, São Roque de Minas a 46. Eu vou ficar nessa cidade, ó, São João Batista. Pessoal, essa estrada aqui, a maior parte dá pra você andar tranquilo. Mas tem uns pequenos pedaços assim que tem umas erosões que formam umas valetas assim gigantes. Eu passei por uma, não deu tempo de enxergar, que eu pensei que minha moto fosse quebrar no meio. Então são 15 para 1. Vou ficar por aqui mesmo, porque aí amanhã eu acordo, já estou aqui do lado da entrada do parque e consigo visitar as principais atrações dessa parte alta aqui do parque. Chegando aqui na portaria 2. Tarde, bom? Beleza? Da hora, conhecendo aí a Serra da Canastra. Beleza? Não, eu já vim, só que foi em 2017. Thiago, THI, Noronha. Beleza, então. Essa aqui a moto vai até lá no riozinho. É pertinho? Vou passar ali, então. Beleza, obrigado, pessoal. Bom trabalho aí. Vamos se embrenhar no mato. Rapaz, é pertinho, pertinho, mas não chega. Deixa a moto aqui e olhar a pé, que é mais fácil, né? É pertinho.
Vamos ver a cor da água aqui. Só tem um corguinho. Aí a água limpinha. Aqui tem um pocinho. Vamos ver aqui. Aí, ó. Poção, viu? Ó. Tem uns 2, 3 metros aqui. Cheguei, moto. Fique tranquila que eu tô de volta. Agora. Bora lá. Agora vamos procurar uma pousadinha e um lugar para comer. Oi. Tem almoço aqui? Almoço não, porque eu sou só salgado. Ah, tá. Você sabe se tem algum restaurante por aqui que Tem esteja atrás aberto? da praça, Ah, eu tô tornar a praça aqui, vai descer uma ruim, vou virar à esquerda. hora do almoço, ó. Que chique. Queijinho, salada, um pratinho pequeno. Só depois de muito custo consegui essa pousada aqui, ó, por R$150. Pousada Vila Canastra. E é camping também. Tem uma vista legal aqui, ó. E olha o sol que tá fazendo aqui, ó. Vou aproveitar aqui e estender minha barraca. Olha a vista que tem aqui, ó. Que legal. Aqui eu acho que num instantinho vai secar. Ó, tudo molhado. Eu nem falei a quilometragem total de hoje. Vamos ver aqui. 118 quilômetros desde lá do camping Casa de Pedra em Delfinópolis. Aí, ó. 118. O motoca tá com 114.524 quilômetros. Obrigado. Eu já deixei aqui a barraca secando, a lona, a camiseta. Muito bacana aqui. Ali tem uma cozinha comunitária ali embaixo, tanto para quem tá no camping quanto aqui na pousada. Aqui. Fogão. Geladeira. Eu não perguntei o valor do camping. Depois é só vocês pesquisarem aí com o nome da pousada. Pousada Camping Vila Canastra. Bom pessoal, então diante desse fim de tarde lindo, eu finalizo esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueça de olhar a descrição, que tem bastante informação que eu não falo durante o vídeo, como o valor total da viagem, os lugares que eu fiquei, o preço dos hotéis, pousadas e muito mais informações. No vídeo que vem, eu pretendo sair daqui desse lugar, continuar no Parque Estadual Serra da Canastra, visitar a Cachoeira Cascadanta, nascente do Rio São Francisco e encarar muito mais off-road. Acompanhe aí o próximo vídeo, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @THNoronha, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!